Um argumento que tem aparecido sistematicamente, parece que vai se transformando em moda, e que foi apresentado, né, por uma pessoa de importância na sociedade burguesa, que é o presidente da OAB, é que não se pode tolerar os intolerantes, né? Nós já falamos disso antes. Uma das pessoas que tinha colocado em circulação esse argumento, que é um velho slogan, nós vamos explicar aqui de onde que vem isso daí. Uma das pessoas que havia colocado em circulação esse argumento é um dos dirigentes do PSOL, né, o ex-membro do PST, o Valério Arcari, que publicou uma matéria dizendo nenhuma tolerância com os intolerantes. E agora o presidente da OAB repetiu isso daí, né? Primeira coisa que a gente deve dizer é que isso daí, logicamente, é uma besteira, né? Porque se você é intolerante com alguém, então você não é tolerante. Você se coloca na categoria dos intolerantes, é uma coisa lógica, né? Quer dizer, você seria tolerante apenas com as pessoas que você gosta. Quando o problema da tolerância política, que é um tema que aparece no interior da burguesia democrática, principalmente no século XVIII, do iluminismo, é um chamado a acabar com todo tipo de perseguição política. Quer dizer, né, segue mais ou menos aquela ideia de que você não concorda com a pessoa, mas você defende o direito da pessoa de ter aquelas opiniões e de expressar aquelas opiniões. Se você não tem essa ideia, né, geral, que é uma ideia expressada assim, é uma ideia da burguesia da época, você não é tolerante, você é um intolerante. Os intolerantes, no caso, né, para discutir nos termos em que foram colocados, eles não são intolerantes com todo mundo, eles são intolerantes com determinada posição política, que não é a deles. Então, quer dizer, na verdade, quando o cidadão levanta que nós não devemos ser tolerantes com os intolerantes, nós temos apenas dois lados intolerantes. Quer dizer, um não tolera o outro, num certo sentido, do ponto de vista jurídico, né? São duas propostas de ditadura, na realidade. É um argumento besta, mas aqui é importante chamar a atenção, não só para a falta de lógica do argumento, que é típico, essa falta de lógica é típica da política pequeno-burguesa brasileira, de parte da burguesia, né, que chafurda aí na mais completa baixeza política, na falta de princípios e tudo mais. O que é preciso destacar sobre essa frase é que essa frase ela foi formada aí, ela foi elaborada por elementos da burguesia, mais ou menos na época da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, para atacar a esquerda internacional, principalmente os partidos comunistas que eram alinhados com a União Soviética, formalmente, né? Para atacá-los formalmente. Quer dizer, era uma maneira de pessoas com uma mentalidade fascista se apresentarem aí como uma espécie de versão, na época, né, atualizada do liberalismo político, um liberalismo político limitado, né? Essa ideologia é a ideologia da ditadura militar de 1964, por exemplo. Pessoas que levantam essa palavra de ordem não se dão conta disso. Mas a ditadura militar, ela nunca falou que ela queria estabelecer um governo antidemocrático. Ela sempre se apresentou como uma defesa da democracia. Só que a defesa da democracia não poderia permitir que os elementos antidemocráticos, ou seja, intolerantes, comunistas, tomassem o poder.
Todas as ditaduras que foram estabelecidas depois da Segunda Guerra Mundial, e foram muitas, né, e o derramamento de sangue foi um dilúvio, elas se baseavam nisso daí. Quer dizer, como essas ditaduras foram impulsionadas em grande medida pelos países ditos democráticos, em primeiro lugar os Estados Unidos, eles procuravam se apresentar como democratas, né? Os Estados Unidos têm um regime democrático, digamos assim. Então, quando os Estados Unidos defendiam uma ditadura, em geral ele procurava apresentar essa ditadura como sendo também uma democracia, só que num estado de emergência para se defender dos inimigos da democracia, ou seja, dos intolerantes, que segundo essa ideologia, seriam os comunistas. O fato de que a maioria dessas ditaduras não tenha sido estabelecida contra nenhum governo comunista ou coisa do gênero, mas contra governos democraticamente eleitos, governos nacionalistas, como João Goulart, não tinha nenhuma importância para os ideólogos, né? Porque a ideologia reacionária ela é assim mesmo, ela não faz questão de guardar nenhum tipo de lógica, né? Essa ideologia do não tolerar os intolerantes parece bonito para os semi-analfabetos políticos que circulam por aí. Ela, na verdade, é um slogan da Guerra Fria, do anticomunismo, do macartismo, né, que procurou disfarçar, né, a atitude fascistoide do imperialismo norte-americano com uma capa de democracia. Aí apareceram ideólogos reacionários, né, para justificar isso daí. Né. Aí surge aquela pataquada, a famosa pataquada intelectual, que é do filósofo, entre aspas, profundamente anticomunista, Karl Popper, né, um austríaco da escola austríaca. A gente sabe, mesmo as pessoas mais mal informadas no Brasil sabem do que se trata a famosa escola austríaca, né? Pelo menos na economia. Então, essa é a versão filosófica da escola austríaca. E ele levantou aí uma pataquada intelectual, né? que é apresentada, inclusive, agora por esses elementos, direitistas e tudo mais, que é o paradoxo da intolerância. O paradoxo da intolerância é o seguinte: se você tolera os intolerantes acabam destruindo os tolerantes e isso destrói a tolerância. Então, você não pode tolerar os intolerantes, mas se você não tolerar os intolerantes, você seria intolerante e tal. É uma coisa assim, digna, né, de filosofia de internet dos dias de hoje. O regime democrático supõe-se, né? Supõe-se que o regime democrático seja o regime da maioria. Se a maioria apoia, né, então é a vontade do povo, é soberania popular. Não tem nada a ver com suprimir os inimigos políticos. Isso daí é uma coisa totalmente antidemocrática, né? É uma coisa fascista. A ideologia liberal desse pessoal é uma ideologia disfarçadamente fascista, né? Para eles, a democracia é boa desde que seja uma ditadura. No final das contas, é disso que se trata. Então, chama a atenção a utilização desse argumento, porque mostra assim, a absorção ideológica de vários setores da esquerda, que não tem muito lastro ideológico, pela ideologia reacionária nesse momento aqui. A pessoa não consegue ter independência intelectual, né? É uma coisa totalmente gasosa, né? Essa ideologia democrática aí da esquerda pequeno-burguesa. Não vou falar do PSDB e do DEM, porque esses são partidos direitistas, né? São partidos que... Esse sim, a ideologia deles é justamente essa. É disfarçar uma ditadura com enfeites democráticos, né?